Me ouvindo bem, Giovanni? Oi, Roberta, te escuto bem, você me ouve? Agora tá ótimo. Continua então explicando pra gente, Giovanni. Eu te questionava sobre essa região da Vila do Saí, onde há uma área de encosta, 50 casas vieram abaixo. E de acordo com moradores, não era uma área de alerta, uma área onde no passado a gente já tenha registrado outras tragédias, né? Tá, eu dizia então que o volume de chuva registrado ali naquela região entre Bertioga e Costa Sul de São Sebastião foi de 600 milímetros de chuva, isso só na noite de sábado para domingo, foi o período onde a gente teve as chuvas mais fortes, né? Tarde de sábado e manhã do domingo. Para a gente ter uma ideia, 600 milímetros são chuva, é 1 litro de água por metro quadrado. Então foram 600 litros de água só nesse curto período naquela região, né? Para a gente ter mais um dado para ajudar a gente a entender o quão extraordinário foi esse volume de chuva, o normal ali naquela região é chover em torno de 300 milímetros no mês inteiro de fevereiro. A gente teve mais do que o dobro, né, ou pelo menos o dobro, em menos de 24 horas. Então, mesmo regiões que não são tipicamente mais afetadas por chuvas, né, com um volume tão extraordinário como esse, acaba. É por isso que a gente vê não só as áreas de risco sendo atingidas, mas outras áreas que não costumam ter problemas. Então, o principal motivo foi o excesso realmente de chuvas, coisas que, volume como esse, é muito difícil a gente registrar, né, ao longo da história da cidade. Os eventos que a gente tem de bastante chuva são de 300, 400 milímetros em 24 horas. É muito raro a gente ter uma quantidade tão grande de chuva. Sim, a gente sabe que o volume de chuva está muito alto, até pelos eventos climáticos que a gente está acompanhando, não só no Brasil, mas no mundo. Mas, Giovanni, os alertas, a gente fala muito dos alertas da Defesa Civil. Por que esses alertas não funcionam, não funcionaram e não alertaram a população para deixar essas regiões mais perigosas? Esse evento de chuva, apesar de ter sido tão extraordinário, ele foi previsto com uma antecedência até maior do que normalmente esses eventos têm. Então, desde o começo da semana passada, as previsões meteorológicas indicavam volumes acima do normal, né, fora do normal, no litoral norte de São Paulo. E a Defesa Civil estava toda mobilizada, com toda a estrutura que ela tem, né, ela recebeu esses avisos, a própria Defesa Civil divulgou vídeos nas suas redes sociais, nos seus canais de comunicação, avisando da possibilidade de extremos de chuva. Agora, a previsão meteorológica ela não tem a precisão de dizer exatamente em qual bairro, em qual município, né, a gente vai registrar o extremo, o máximo do volume, né? Então, se a gente for pensar em termos de litoral, se a gente não fizesse nenhum risco, nenhum problema, a gente teria que tirar da população do litoral norte de São Paulo diante da previsão que a gente tinha, né? E isso é uma coisa inviável, né? Então, a prioridade é dada para as áreas que já têm um mapeamento de risco, né? Apesar de que tem áreas que acabam sendo afetadas sem ter esse risco. Então, a Defesa Civil ela tem uma limitação também na sua estrutura, na sua capacidade de mobilizar e de movimentar as pessoas. Agora, sistemas de alerta mais eficientes, a gente tem algumas orientações que vêm até das Nações Unidas, que é da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, né? Eles orientam sistemas de alerta focados nas pessoas, né? Então, muitas vezes a tecnologia fica em primeiro lugar, né? Lá de cima, de onde vem, do governo, das autoridades, o alerta tem que ter sido feito um bom trabalho, e a gente percebe que nesse caso foi feito. Isso tem que chegar lá embaixo e as pessoas têm que também ter uma mobilização, né? Tem que estar preparadas para que isso aconteça. Porque o risco, ele é uma combinação de 4 fatores. O primeiro, um deles, é a chuva, que a gente chama de ameaça. O segundo é a vulnerabilidade. O terceiro é a capacidade de se proteger, de se defender desse evento. E o quarto são as políticas públicas que promovem mitigação, né, através de obras de infraestrutura. Então, a gente tem que trabalhar nessas 4 frentes para poder reduzir esse risco de desastre, né? Então, eu entendo que dessa vez muita coisa foi feita por parte da Defesa Civil, todo o Sistema Nacional de Defesa Civil, do qual o SEMADEM faz parte também,
emitindo alertas, mas fica complicado, né? Não teria como a gente evacuar boa parte da população dessas cidades, sem saber exatamente com precisão qual seria o bairro a ser afetado, né? Qual seria exatamente as ruas. A gente sabia que seria coisa generalizada, né? Mas exatamente aonde não. Então a gente tem que trabalhar nesse sistema de alerta em 4 eixos. O primeiro eixo é o eixo da pesquisa, né? Então, as pesquisas melhorarem o conhecimento em todos os sentidos. O conhecimento tanto do processo físico lá na atmosfera, que é o extremo de chuva, eu particularmente como pesquisador no CEMADEM trabalho nisso, pesquisas no sentido de comunicação, comunicar esses alertas, né, e fazer ações de educação. Ter também iniciativas de melhorar o sistema de monitoramento e alertas onde o CEMADEM está. O CEMADEM foi criado em 2011, então a gente avançou bastante nisso, mas Sim. sempre tem o que avançar, né? Giovani. E por último são as ações de resposta. Sim. Desculpa te interromper, só para dar tempo de fazer uma última perguntinha. Em quanto tempo Sim. você acredita que a região pode conseguir se recuperar, e principalmente as rodovias, que a gente vê o tamanho do estrago nas rodovias ali do litoral? Para que a gente tenha um tempo exato disso, precisa ter avaliação dos engenheiros, dos geólogos, né, dos impactos que foram causados, né, do tipo de fratura, do tipo de movimento de massa que aconteceram. As áreas de inundação, de alagamento, rapidamente baixam, né, porque a gente não tem mais previsão de chuvas com aquela intensidade, né? Mas qualquer pancadinha de chuva, a gente está em plena estação chuvosa, não acabou ainda, mesmo chuvas normais nessa época, podem causar algum problema diante do solo muito encharcado, né? Então, com relação à chuva, alagamentos, o excesso de água, isso aí já acabou. Foi no final de semana esse excesso. Agora, né, de resgatar as pessoas, de ir limpando as ruas, de obras de engenharia para recuperar a infraestrutura que foi danificada, né? E aí, para cada etapa dessa, tem um tempo diferente. Algumas coisas acontecem mais rapidamente, em questão de poucos dias, outras, às vezes, demora meses, ou obras maiores podem demorar até anos. Tá certo. Giovani Dolife, pesquisador do CENADEM, Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, conversando com a gente sobre a situação no litoral de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima.